Áudio 7, página 59. São 5 passos. Eu vou gravar um áudio para cada passo, tá? Então, o primeiro é capturar. É importante saber o que precisa ser capturado e como fazer isso de forma eficaz para que possa ser processado apropriadamente. Para libertar sua mente da necessidade de se ater a tudo, você precisa se certificar de ter capturado tudo que possa representar algo e que precisa ser feito e decidido, e ter a certeza de que em algum momento vai processar e revisar tudo, juntando todas as pendências. Para tapar os buracos, você precisa capturar e reunir marcadores ou representações de tudo que considera pendente, ou seja, tudo que for pessoal ou profissional, grande ou pequeno, urgente ou secundário, que você acha que deva mudar de alguma forma e com que tenha um mínimo de comprometimento. Muito do que você precisa fazer está sendo capturado para você enquanto lê esse livro. Itens e mais itens aparecem em suas caixas de entrada, física e virtuais. Você recebe pacotes e cartas em casas, papéis se acumulam na sua mesa de trabalho, e-mails e mensagens de texto e de voz chegam em ferramentas digitais. Ao mesmo tempo, você vem capturando e guardando na memória informações que estão em todo lugar. Embora talvez não fique tão à vista quanto os e-mails, esses itens ainda exigem algum tipo de resolução. Um laço aberto que deve ser fechado. São as ideias de estratégias esquecidas num caderno, os aparelhos esquecidos na gaveta que devem ter um conserto ou descartado, e revistas velhas na mesinha de centro. Tudo isso se enquadra no que entendemos por coisas. Assim que você determina que um item poderia, precisa ou deveria ser resolvido, ele se torna uma pendência. Decisões que você ainda deve tomar sobre fazer ou não fazer alguma coisa, por exemplo, já são pendências. Nessa lista também se inclui tudo que você decidiu fazer, mas ainda não deu o pontapé inicial. Também pode ser incluído todos os itens pendentes e em andamento, além daqueles sobre os quais você já fez tudo, mas ainda não definiu que estão concluídos. Uma tarefa deixada por fazer fica pendente em 2 lugares: no lugar em questão e dentro da sua cabeça. As tarefas incompletas da sua mente consomem a energia da sua atenção à medida que corroem a sua consciência. Para administrar de modo adequado esse inventário de laços abertos, você precisa capturar em recipientes de itens pendentes até que tenha tempo para decidir o que significa, se deve fazer algo a respeito deles e o que. Então você deve esvaziar esses recipientes com regularidade para garantir que continuem sendo ferramentas eficazes de captura. Basicamente, tudo que for significativo para você já está sendo capturado de modo geral. Se não está sendo apropriadamente gerenciado em um sistema externo confiável, está em algum lugar na sua mente. O fato de você ter posto um item em sua caixa de entrada, virtual ou física, não significa que ele não tenha sido capturado. Estamos falando aqui de capturar tudo o que precisa em algum lugar diferente da sua cabeça. Quais são as ferramentas de captura? Existem vários tipos de ferramentas, tecnológicas ou não, que podem ser utilizadas para capturar as pendências. Os itens a seguir podem servir como versões da sua caixa de entrada, capturando inputs que você mesmo gera e informações de fontes externas. Caixa de entrada física pode ser um escaninho, blocos de anotações e cadernos, dispositivos eletrônicos, e-mails e mensagens de texto. Caixa de entrada física, o escaninho. O recipiente feito de plástico, madeira, couro ou metal há anos tem sido a ferramenta mais comum para capturar materiais físicos que demandam algum tipo de processamento. Carta, revista, anotações de reuniões, relatórios corporativos, recibos, pendrives, cartão de visitas e até lanternas sem pilhas. Bloco de anotações e cadernos, folhas soltas e cadernos, fichas pautadas e blocos de papel de todas as formas e tamanhos podem capturar ideias aleatórias, informações e tarefas. Use qualquer coisa que goste e se encaixe nas suas necessidades logísticas.
dispositivos eletrônicos, computadores, tablets, smartphones e todos os tipos de engenhocas tecnológicas que surgem todos os dias podem ser usados para capturar notas para o processamento posterior, preservando registros provisórios do que deve ser lembrado de resolver. E-mails e mensagens de texto. Se você conecta com o resto do mundo por e-mails e mensagens de texto, o software também contém algum tipo de caixa de entrada para arquivos e mensagens recebidos, onde podem ser armazenados até que sejam vistos, lidos e processados. Integração da tecnologia. A evolução do mundo digital tornou possível a integração automática desses vários canais. Anotações em papéis e quadros podem ser instantaneamente registrados, reconhecidos e armazenados num software. Mensagens de voz podem ser gravadas, digitalizadas e impressas. Você também pode mandar uma ideia para o seu e-mail a partir do seu smartphone. Quer sejam de alta ou baixa tecnologia, todas essas ferramentas atuam como caixas de entrada, capturando informações, compromissos, ideias e acordos que talvez sejam úteis na fase de ação. Fatores de sucesso na captura. Infelizmente, o simples fato de ter uma caixa de entrada não a torna funcional. A maioria das pessoas possui algum tipo de dispositivo de captura, mas, em geral, não os utilizam de forma adequada ou deixam sem controle. Vamos examinar 3 exigências para que essa fase de captura seja eficaz. Tire tudo da cabeça. Se você ainda tenta guardar muitas coisas na cabeça, talvez não se sinta motivado a processar e esvaziar sua caixa de entrada de modo adequado. As pessoas costumam ser um tanto negligentes com relação às ferramentas, pois sabem que, sozinhas, elas não representam um sistema completo. Pensam o seguinte: há pendências na minha caixa de entrada, pendências na minha mente, e nenhuma das duas oferece recompensas satisfatórias. É como jogar fliperama em uma máquina com buracos enormes na mesa, nas quais a bola cai o tempo todo. Há pouca motivação para continuar jogando. Tome um purgante para o cérebro. O efeito será melhor que no estômago. Essas ferramentas de captura devem fazer parte do seu estilo de vida. Mantenha sempre a mão para poder capturar qualquer pensamento valioso. Imagina que elas são tão indispensáveis quanto as suas escovas de dentes, sua carteira de motorista e seu óculos. A confiança que nada de útil será perdido lhe dará um ótimo estímulo para ter muitas novas ideias. Mantenha todas as coisas dentro da sua cabeça ou fora da sua cabeça. Se as coisas ficarem no meio, você não poderá confiar em nenhuma delas. Diminua o número de locais de captura. Você deveria ter tantas caixas de entrada quanto forem necessárias, mas poucas o bastante para que sejam funcionais. Elas devem estar sempre disponíveis, já que as coisas que você quer capturar podem surgir praticamente em qualquer lugar. No entanto, se houver muitos locais de captura, você não conseguirá processá-los com facilidade e consistência. O excesso de caixas de entrada pode acontecer tanto com relação a dispositivos tecnológicos quanto os mais simples. Há uma grande oportunidade de aprimoramento para as pessoas pouco adeptas à tecnologia, principalmente no que diz respeito a fazer anotações e colecionar caixas de entradas físicas. As notas escritas devem ser reunidas e processadas em vez de esquecidas em pilhas, cadernos e gavetas. Papéis e outros materiais devem ser compartilhados em caixas de entradas físicas, em vez de ficarem espalhados por aí. Já na arena tecnológica, as fontes de recebimento de informação a serem acessadas e processadas se proliferam aceleradamente com o surgimento das mídias sociais, dos dispositivos multifocados e do fácil acesso aos e-mails. As pessoas hoje em dia costumam ter mais de uma conta de e-mail, participar de uma ou mais redes sociais e operar em diversos aparelhos ao mesmo tempo. Paradoxalmente, a tendência de acumular um enorme inventário de coisas a resolver e a quantidade de pessoas que enfrentam esse problema aumentaram de forma drástica à medida que a revolução digital otimizou a nossa vida.
Direcione para si todos os inputs potencialmente significativos através de poucos canais, de modo que tenha fácil acesso, reflita sobre eles e avalie a sua natureza. A implementação de ferramentas e procedimentos padronizados para capturar ideias e inputs se tornará cada vez mais importante à medida que a sua vida e seu trabalho ficarem mais sofisticados. Ao avançar na carreira, por exemplo, talvez você perceba que suas melhores ideias sobre trabalho não acontecem no trabalho. Se tiver uma boa coleção de dispositivos sempre à mão, você será capaz de potencializar essas ideias, algo fundamental para não perder as oportunidades e se manter no topo. Esvazie as ferramentas de captura regularmente. O último fator de sucesso na captura é óbvio. Se você não esvaziar e processar tudo que foi capturado, as ferramentas não servem para nada além de armazenar materiais indefinidos. Esvaziar a caixa de entrada não significa concluir o que está nela, mas definir de modo mais específico o que são e o que deve ser feito com relação a elas. E se ainda houver pendências, organizá-las em seu sistema. Você tem que tirar as coisas da caixa de entrada. Não esvaziar a caixa de entrada é como ter latas de lixos e caixas de correio que ninguém limpa ou esvazia. Você precisará comprar outras para comportar um volume sem fim. Para esvaziar a caixa de entrada, porém, é necessário que haja um sistema integrado de gestão da vida. Muita tralha fica acumulada nas caixas de entrada, física e digitais, por falta de um sistema eficiente que dê conta dos passos seguintes. Às vezes pode parecer fácil deixar as pendências na entrada quando você sabe que deve fazer algo em relação a elas, mas não imediatamente. A caixa de entrada, especialmente para papéis e e-mails, costuma ser a melhor forma de organização que muitos conseguem manter ou pelo menos sabem que ali, em algum lugar, há um lembrete de algo que devem fazer. Infelizmente, essa rede de segurança se rompe quando as pilhas de papel fogem do controle ou quando a lista de e-mail fica grande demais para ser visualizada na tela de uma vez só. Bloquear o fluxo de qualquer coisa prejudica a habilidade de estar presente e bem disposto para ser criativo nessa área. Quando você domina os 2 passos seguintes e aprende a processar e organizar seus inputs e pendências com rapidez e facilidade, a caixa de entrada volta a ter função original. Vamos ver como esvaziar as caixas de entrada sem necessariamente ter que fazer todo o trabalho na mesma hora.